Olá, boa noite. Me chamo Alisson, tenho 23 anos de idade. Esse relato aconteceu comigo porque eu gostava muito de passar os finais de semana na casa da minha avó e no meio da semana eu ia. Ela era como uma mãe para mim, pois eu não tenho mãe. Perdi minha mãe aos 8 anos de idade. Foi uma perca dolorida para mim. Então a minha avó me acolheu e falou para o meu pai ir trabalhar, que ela cuidava de mim, como se fosse seu próprio filho. Eu agradeço tudo o que minha avó tem feito até hoje. Ela não se encontra comigo mais. Já morreu faz algum tempo, mas eu sinto muita falta dela. É como se ela estivesse do meu lado, dando os conselhos e conselhos sempre bons. Eu não acreditava muito em sobrenatural. Como eu disse, a minha avó dava conselhos para mim, e um desses conselhos era esse: meu filho, você nunca deixe de acreditar no que não existe. Acredite só em que existe. Não adianta você ver uma coisa com os olhos e temer a ela, sendo que a pior coisa que você pode temer é aquela que a escuridão traz. E até hoje eu trago essa reflexão da minha avó para a minha vida, pois foi isso que aconteceu. Mas para isso temos que voltar uns 4 anos atrás, que foi quando o relato aconteceu. Eu ia todo final de semana para o sítio da minha avó. Era tipo um sítio, mas tinha algumas casas, uma mais perto, outras mais longe da minha avó, e a vida era pacata. Eu brincava, tirava brincadeiras com a minha avó, isso daí, né? Coisa de adolescente, né? Mas o que estava para acontecer comigo era uma experiência simplesmente sobrenatural, que eu não esqueceria por muito tempo, e até hoje eu lembro como se fosse tudo realmente acontecendo comigo agora. Perto da casa da minha avó, no lado mais escuro, mais à frente, tinha uma casa, mas era uma casa meio estranha. Parecia que não morava ninguém ali há anos. Mas a minha avó sempre falava para mim: meu filho, eu sempre vejo uma pessoa entrando nessa casa aí. Só não sei se ela está simplesmente ocupada por alguma pessoa. Então, eu como curioso, eu tirei um dia de manhã e fui até a casa. Mas quando cheguei lá, a casa não tinha nada, estava em ruínas. E se morasse alguém ali, era a pessoa mais louca que eu conhecia no mundo, pois nenhum ser humano, em uma situação daquela, conseguiria morar no local daquele. Então, eu vinha para a casa da minha avó e no próximo final de semana nós combinamos de eu ir para passar a semana inteira na casa da minha avó. Iria começar no final de semana, mas iria ser uma experiência muito macabra para mim. Eu peguei e fui, numa sexta-feira à tarde. Cheguei por lá por volta de umas 4 para 5 horas da tarde. Era um pouco longe porque eu morava na cidade, e quando eu parei e desci do carro com meu pai, a minha avó já veio logo me abraçando e me enchendo de beijos. Confesso que foi um amor que eu nunca tive em toda a minha vida. Então minha avó entrou comigo lá para dentro e o meu pai encheu nós de comida, até não caber mais. Então a minha avó foi separar um quarto para mim. Como eu iria passar o final de semana lá e aquela semana inteira que iria vir, eu precisaria de um quarto por uns dias, né?
E o meu pai disse: fique com Deus, meu filho, pois quando for na sexta-feira que vem, eu irei vir pegar você aqui à tarde. Eu disse: tá bom, pai, não se preocupe. E eu vi que a minha avó estava meio tensa. Estava acontecendo algo de errado com ela, pois ela nunca é assim. Ela é sorridente, ela é brincalhona, mas nesse dia ela estava meio calada, como se algo a tivesse afugentado. E eu perguntei: vó, o que aconteceu, vó? Por que a senhora está assim? Então ela mandou eu sentar e começou a contar. Algumas noites aí vem aparecendo um bicho estranho aqui na minha casa, na porta. Ele dá rosnado e parece ser um grande cachorro. Eu não saí para ver porque eu tenho muito medo dessas coisas, mas se você tiver coragem de descobrir, você que sabe. Mas eu tenho quase certeza que isso é um lobisomem. Quando a minha avó falou lobisomem, eu quase morro de tanto dar risada. Vó, lobisomem não existe. Mas eu estava enganado. E a minha avó olhou para mim e disse: qual foi o conselho que eu te dei daquela vez? Então, eu lembrei o conselho que a minha avó me deu. O nome da minha avó era Lourdes. Eu lembrei o conselho que a Lourdes falou. E fiquei quieto, pois se a minha avó falava que tinha visto, ela viu. Ela não era uma pessoa de mentir ou sair inventando histórias para assustar crianças como eu. A noite chegou e o lugar era um breu. A única luz acesa que tinha era da casa da minha avó mesmo, pois as outras eram um pouco afastadas e atrás da casa tinha uma mata que deixava o lugar ainda mais macabro. Eu abri a janela e fiquei pegando um ar, olhando para a escuridão da estrada, que não mal dava para ver alguma coisa. Foi quando vi um bicho todo preto, correndo de um lado para o outro na estrada. Eu falei: vó, vem aqui, vó, e vem caladinha. Mas eu estava com muito medo para ficar ali. Então a minha avó, quando viu aquilo correndo de um lado para o outro na estrada, já começou a se benzer e acender velas. Então ela pediu para que eu fechasse a janela o mais rápido possível. Eu obedeci o que minha avó falou. Fechei as janelas e ficamos lá para esperar o que acontecia. Mas tudo ficou em silêncio. Tudo mesmo ficou em silêncio. Aquela noite nós passamos acordado, pois ficamos muito assustados com o que tínhamos visto na estrada correndo de um lado para o outro. Mas, quando foi de manhã, nós ouvimos só os relatos das pessoas que moravam mais para frente. Passou um bicho correndo aqui, um bicho tentou entrar na minha casa, e por aí ia. Era cada casa um relato sobre a fera que estava aparecendo à noite. Mas ia chegar a noite de eu ver, e iria ser aquela. Era no domingo por volta de umas 8 da noite. Nós jantamos mais cedo e fomos dormir mais cedo. Como no sítio as pessoas têm esse costume de dormir cedo, né? Quando foram as 8 horas para 8h10, a minha avó já foi se recolher. E eu fiquei lá lendo um livro, tentando cansar a vista, quando eu escutei como se fosse alguma coisa cavando o chão do lado de fora. Não demorou alguns segundos para aquilo aparecer. Foi só minha avó deitar e começou os barulhos. Parecia que tinha algo na parte de trás da casa, mas eu não sabia o que era. Eu não imaginava. Não queria acordar minha avó,
pois ela já tinha dado de cara com aquele bicho e eu não queria deixá-la com trauma ou até doente. Então, eu fiquei só escutando. A respiração daquele bicho era ofegante e alta e tinha um tipo de rosnado. Confesso para vocês que quando eu vi esse rosnado, as minhas pernas ficaram bambas. Eu quase caía no chão, de tanto medo que eu estava sentindo, mesmo com a porta fechada, mesmo com a fera lá fora rosnando, eu estava tremendo de medo dentro de casa. Foi então que eu tive a brilhante ideia de ir até a janela e ver o que estava lá fora. Eu só abri um pouquinho da janela e vi aquele bichão no alpendre da casa da minha avó. Foi nessa hora que o coração quase pulou para fora, pois realmente era uma coisa muito maligna mesmo, uma coisa vinda do inferno mesmo. Aquilo era peludo, dentes muito grandes, orelhas pontudas e garras que eu vou falar para você. Se pegassem um, era morte na certa. Não precisaria nem levar no hospital. Então aquele bicho ficou ali, tentando sentir o cheiro do ar. Parecia que ele tinha sido visto. E foi isso. Eu fechei a janela rapidamente. E aquele bicho ficou lá, de um lado para o outro. Rosnava, batia na porta, tentava entrar, mas a porta era uma porta de madeira, muito firme e forte, e aguentou cada impacto que a fera dava contra ela. Confesso que aquela noite foi difícil de dormir. A cada momento que eu fechava o olho, eu via a fera batendo na porta. A fera não demorou muito e foi embora correndo, numa velocidade fora do normal, que eu nunca tinha visto na minha vida. Aquela noite eu não consegui dormir mais, pois para onde me virava, qualquer barulhinho, eu já estava acordando assustado. Quando a minha avó levantou pela manhã, eu contei a ela, e ela disse: "Está vendo? Isso é um lobisomem." Você não acreditava, né? Mas aprendeu da pior maneira. Eu hoje sou uma pessoa diferente. Não saio mais à noite. E se alguma pessoa falar que viu alguma coisa sobrenatural, que seja um lobisomem, um extraterrestre, eu acredito, pois lobisomens existem sim. E eu comprovei da pior maneira que eu podia ver. Boa noite.